Antes de orarmos, preciso ser muito direto com você. Se você está se sentindo espiritualmente cansado, confuso, dividido por dentro, repetindo erros que prometeu não repetir mais, ou vivendo uma fé enfraquecida, isso não é apenas fase, nem acaso. Existe uma pressão real atuando sobre o seu coração todos os dias. O mundo em que vivemos trabalha o tempo todo para moldar o que você ama, o que você celebra e aquilo que você passa a considerar normal. E quando não estamos atentos, aos poucos começamos a admirar exatamente aquilo contra o qual Deus nos alerta. A mente se acostuma, o coração se adapta e, sem perceber, a fé começa a perder força. É por isso que a palavra de Deus é tão necessária hoje. Ela traz clareza espiritual, discernimento e direção em meio a um tempo confuso. A Escritura não apenas informa, ela alinha o coração com a verdade de Deus. Quando observamos alguns textos bíblicos, percebemos que todos apontam para a mesma realidade. O coração precisa permanecer firmemente alinhado com Cristo, mesmo vivendo em um mundo que segue na direção oposta. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, lemos: Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é uma declaração forte, e ela não fala sobre odiar pessoas ou rejeitar tudo o que existe na criação. O texto se refere ao sistema deste mundo, a uma mentalidade que se opõe a Deus. Um sistema que promove o orgulho, a ganância, a sensualidade desordenada e coloca o ego no centro de tudo. Quando o coração começa a desejar aquilo que nos afasta de Cristo, algo muda por dentro. O amor se desloca, e quando o amor muda de direção, as prioridades também mudam. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, somos exortados: Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que o chamado não é apenas para um comportamento diferente, mas para uma transformação interior. Deus não quer apenas ajustar atitudes externas. Ele deseja renovar a mente, o centro das decisões, desejos e reações. O mundo trabalha intensamente para moldar a nossa forma de pensar. Ele faz isso por meio da música, do entretenimento, das redes sociais e de mensagens constantes que normalizam o pecado e ridicularizam a santidade. Se a mente não está sendo renovada pela palavra, ela está sendo moldada por outra coisa. E, sem perceber, começamos a pensar como o mundo, reagir como o mundo e desejar o que o mundo deseja. Tiago, capítulo 4, versículo 4, usa palavras ainda mais diretas. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Deus leva a lealdade do nosso coração muito a sério. Ser amigo do mundo não é apenas gostar de uma tendência ou apreciar algo cultural. É concordar com aquilo que desonra a Deus. É se misturar tanto que a vida deixa de refletir a diferença que Cristo produz. Quando agradar pessoas se torna mais importante do que agradar a Jesus, algo essencial foi perdido no caminho. Esses textos revelam 3 verdades claras. Não fomos chamados para amar o mundo, nem para nos conformar com ele, nem para nos tornar seus amigos. E isso não acontece porque Deus quer nos restringir, mas porque Ele deseja nos proteger. O mundo oferece conforto que não dura, prazer que aprisiona e aplausos que desaparecem. Cristo, porém, oferece vida, paz, pureza e uma alegria que não depende da aprovação humana. A Bíblia também revela que existe uma cegueira espiritual que impede muitos de enxergar a verdade. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, lemos que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso explica por que tantas pessoas celebram aquilo que destrói e desprezam o que é santo.
Elas não enxergam com clareza. Essa ilusão aparece de várias formas. O dinheiro, por exemplo, é tratado como objetivo final da vida, como se o valor de alguém fosse medido pelo que possui. Mas 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, nos lembra que o amor ao dinheiro é raiz de muitos males. O dinheiro não é o problema. O problema é quando ele governa o coração. O mesmo acontece com a normalização do pecado sexual, apresentado como algo comum, aceitável e até incentivado, enquanto a pureza é vista como ultrapassada. Mas a palavra de Deus nos chama a um padrão mais elevado. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20, somos exortados a fugir da imoralidade sexual e a glorificar a Deus com o nosso corpo. Isso não é condenação, é proteção. Deus está guardando o seu coração e o seu futuro. Viver no mundo sem amar o mundo significa trabalhar, estudar, construir, servir e desfrutar da vida, sem permitir que o mundo se torne nossa identidade ou nossa fonte. Nossos valores vêm de Cristo, não da cultura. Nossa consciência é formada pela Escritura, não pelas tendências. Nossa paz nasce da presença de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, somos orientados a buscar as coisas do alto e manter a mente voltada para elas. Isso não significa negligenciar responsabilidades, mas manter o coração direcionado a Cristo enquanto as mãos lidam com a vida diária. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos ensina a filtrar aquilo que consumimos. Tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro e digno deve ocupar nossos pensamentos. Isso protege a mente. Se aquilo que você vê, ouve e consome alimenta a escuridão, não é surpresa que o espírito se sinta pesado. A única forma de não ser levado pela correnteza é manter os olhos em Jesus. Quanto mais você olha para Ele, mais claro tudo se torna. Quanto mais perto você permanece da sua presença, menos o mundo consegue puxar o seu coração. Se esta mensagem está falando com você até aqui, clique em gostei agora. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam dessa direção espiritual, e você continua conosco até o fim. Que esta seja a sua decisão hoje. Escolher Cristo de forma intencional. Escolher a palavra diariamente. Pedir ao Espírito Santo que renove sua mente e fortaleça suas convicções. Com esse entendimento, agora nos colocamos diante de Deus em oração. Pai Celestial, que a minha vida seja uma resposta viva à fome deste mundo. Há pessoas cansadas, confusas e sendo puxadas em todas as direções. E eu sei que o que elas realmente precisam é da presença de Cristo. Por isso, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, pedindo que me enchas de Jesus de dentro para fora. Eu desejo uma fé que carregue o Teu amor, a Tua verdade e o Teu poder por onde eu passar. Pai, enche-me com o Espírito Santo. Eu não consigo viver para Ti na minha própria força, nem Te representar bem se estiver vazio por dentro. Tu prometeste poder ao Teu povo e eu me apego a essa promessa hoje. A Tua palavra diz que receberei poder quando o Espírito Santo vier sobre mim. Então eu peço esse poder para viver com coragem, para falar de Jesus com sinceridade e compaixão. Que minhas palavras apontem para Cristo. Que minhas atitudes reflitam o Teu coração. Que minha vida leve o aroma do céu aos lugares comuns do dia a dia. Senhor Jesus, eu preciso de Ti em um mundo cheio de influências que tentam me afastar. Há muito barulho, muitas tentações e mentiras sutis que querem capturar o meu coração. Mantém-me firme na Tua palavra. Guarda meus pensamentos. Purifica meus desejos. Ajuda-me a amar o que Tu amas e a rejeitar aquilo que fere a minha alma. A Tua palavra é meu alimento diário, minha instrução, minha proteção e minha luz. Quando me sentir confuso, guia-me pela Escritura. Quando me sentir fraco, fortalece-me com a verdade. Quando a pressão para ceder for grande,
Lembra-me a quem eu pertenço. Espírito Santo, eu te recebo novamente hoje. Entra no meu coração, na minha casa, na minha mente e até nos meus pensamentos mais íntimos. Dá-me força para este dia e conduz-me a um futuro com Jesus no centro. Renova minha mente, restaura o que se cansou. Traz paz onde há inquietação. Eu recebo teu perdão, tua restauração e teu amor hoje. Eu te agradeço, Pai, porque sei que tu me ouves. No nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração falou com o seu coração, escreva amém nos comentários como sinal de fé. E se você precisar de uma oração especial, deixe seu pedido. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.